Olá, muito boa noite para você. Câmara Municipal de Patos de Minas empossa novo vereador. Professor Delei é o segundo suplente do PSD a assumir vaga após 2 cassações consecutivas no Legislativo patense. Inaugurado o prédio da Justiça Federal em Patos de Minas. Expectativa de vida aumenta no Brasil, aponta IBGE. Entre as mulheres é maior. Hemocentro promove programação especial no Dia do Doador Voluntário de Sangue. A principal causa de infertilidade entre as mulheres e que afeta 10% das brasileiras. A procura pela imunização contra a Covid entre os adolescentes com 12 anos completos em Patos de Minas. Após buraco ser tapado pela Copasa, morador reclama outras melhorias. Futebol. Rafael Sobe se despede do torcedor cruzeirense. No Atlético, jogadores lidam com a ansiedade pela conquista do Brasileirão. Polícia Militar lança operação natalina com reforço no efetivo para o fim de ano. Apenas 3 novos casos da Covid-19 foram confirmados nas últimas 24 horas. Percentuais de internação em UTI seguem zerados. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. Uma solenidade realizada na noite dessa quarta-feira inaugurou oficialmente o prédio da Justiça Federal em Patos de Minas. O local recebeu o nome do patense Ademar Ferreira Maciel. O imóvel, com mais de 2.000 metros quadrados de construção, foi planejado especialmente para abrigar a Justiça Federal. Todos os serviços são realizados nesse prédio, desde uma perícia judicial, na área médica, a sua contadoria, os mandados dos oficiais de justiça sendo acolhidos devidamente, as salas de audiência espaçosas. É um prédio feito com muito carinho, com muita dedicação, para valorizar a região de Patos de Minas, o Alto Paranaíba. O novo espaço, no bairro Guanabara, começou a funcionar no final do ano passado, mas a inauguração oficial só foi realizada nesta quarta-feira, quando foi descerrada a placa. O Fórum de Patos de Minas recebeu o nome do ministro Ademar Ferreira Maciel. O patense ocupou uma vaga no Superior Tribunal de Justiça de 1992 a 1998. É com grande júbilo, então, que inauguramos essa nova sede e com satisfação redobrada por podermos batizá-la com o nome do saudoso ministro Ademar Ferreira Maciel, distinto cidadão daqui de Patos de Minas, que trilhou toda a sua carreira na Justiça Federal Mineira, Então, portanto, merecedor de toda a nossa homenagem. O ministro Ademar Ferreira Maciel faleceu em 2014 aos 85 anos e deixou um grande legado pessoal e profissional. Elogios não foram poupados pelo desembargador Francisco de Assis Betti, que o conheceu bem. Essa terra prestou uma homenagem a uma pessoa brilhantíssima, um indivíduo íntegro, um exemplo para a magistratura nacional. Não é um descerramento de placa simplesmente, é uma referência à memória de uma pessoa que se dedicou ao direito. 2 dos 5 filhos do ministro homenageado estiveram presentes na cerimônia. A homenagem reforça o exemplo deixado pelo pai. Isso para nós é uma satisfação e uma honra muito grande. Primeiro pelo fato de ser Justiça Federal e o segundo lugar por ser Patos, Ele é natural daqui de Patos, nasceu aqui, tinha um orgulho imenso, pela cidade, pelos antepassados, Eu diria, que para ele seria talvez a maior honraria da vida dele. É um momento de reconhecimento do trabalho que ele fez e da pessoa que ele foi. Não só como um patense, mas como um cidadão brasileiro, mineiro e brasileiro, que representou muito bem a Justiça Federal e a justiça no geral no Brasil. A estrutura do novo fórum é recebida com satisfação pela comunidade e reforça a importância da Justiça Federal para Patos de Minas e região. Esse prédio aqui de Patos de Minas é um dos melhores prédios da Justiça Federal mineira. Então ele foi elaborado de uma forma assim para poder atender a população de forma efetiva, eficiente, e ele é um prédio totalmente sustentável.
A sede maravilhosa, né? Muito adequada, com conforto e especialmente agora homenageando um nome de Patos de Minas, que é o ministro Ademar Ferreira Maciel, grande jurista, grande magistrado e deixou um legado na magistratura e também no assunto jurídico nacional. É sempre importante termos um espaço adequado para a boa prestação da justiça, mas sobretudo para receber os advogados, receber os jurisdicionados e, de fato, possibilitar que a justiça seja efetiva naquilo que propõe. A expectativa de vida no Brasil subiu para 76,8 anos em 2020, segundo divulgou nesta quinta-feira o IBGE. 2 meses a mais que os nascidos em 2019. Em 5 anos, a expectativa de vida subiu 1 ano e 3 meses. Ainda segundo o IBGE, a pandemia também aumentou o registro de mortes e a queda no número de casamentos. Pelos dados do IBGE, a expectativa de vida das mulheres nascidas em 2020 é maior do que a dos homens. Para a população masculina, 73 anos e 3 meses. E para as mulheres, 80 anos e 3 meses. Já o número de registros de óbitos no Brasil em 2020 chegou a 1.513.575, quase 15% mais que em 2019. A maior parte dos óbitos foi de pessoas a partir dos 60 anos. Para as idades abaixo de 20 anos, houve redução das mortes entre 2019 e 2020. Outro dado informado pelo IBGE é o número de registros de casamentos no Brasil, que teve uma redução de 26,1% entre 2019 e 2020, a maior queda da série histórica, afetado em cheio pela pandemia e isolamento social. Mas o recuo é observado desde 2016. Outro dado é com relação à idade da mulher ao dar à luz. De 2000 para 2020, a proporção de registros de nascimentos em que as mulheres tinham menos de 30 anos caiu de 76% para 62%. Já os registros de nascimentos cujas mães tinham 30 anos ou mais subiu de 24% para quase 38%. Pois é, ainda de acordo com o IBGE, em 2020 houve queda de 4,7% no número de registros de nascimentos em relação ao ano de 2019. Nasceram 2.678.992 crianças no ano passado. Esta semana, o Hemocentro de Patos de Minas promove programação especial para celebrar o Dia do Doador Voluntário, né? As homenagens ocorrem em meio aos alertas de baixa nos estoques de sangue. No Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, o Hemonúcleo de Patos de Minas homenageou doadores que atingiram marcas significativas por meio do ato solidário. É o caso do cirurgião dentista César Rocha, que desde 1997 já realizou 86 doações de sangue consecutivas, a maior marca registrada em Patos de Minas. Comecei com o convite de um amigo meu que fazia doação já. Aí, com isso, eu vim sabendo a necessidade e a demanda que estavam por sangue e continuei doando. Com isso, tomei gosto, entendeu? Ajudando as pessoas de uma certa forma. E estamos aí até hoje, né? Agarrados e firmes. Se Deus quiser, enquanto tiver e puder, eu estarei aqui, juntos. Outra voluntária que também ajuda desde o fim da década de 90 é a terapeuta e assistente social Claudionice Tolentino, que já doou 36 vezes seguidas. Que eu tive um histórico de quando eu era bebezinha, eu precisei de uma doação de sangue. Eu tinha 2 meses e 10 dias, naquela época era transfusão de sangue direta, não era assim pelo Hemocentro. E eu sou grata muito, né? Até essa semana eu ainda estava falando sobre quem me doou, né? Que naquela época existia os coringas, né? Que as pessoas iam atrás e conseguia a vaga, o senhor Zandi, lá do bairro Brasil, da Vila Operária. E naquela época me salvou, né? Assim, foi Deus, o médico e ele me salvou e hoje eu sou muito grata. E desde quando eu comecei, eu nunca mais parei. Para mim, eu sinto o Hemocentro como assim, uma família, né? Sou muito bem acolhida. Quando eles me ligaram, assim, em algumas vezes que eu estava fora, né? Até na praia, eu até emocionei, porque né, uma pessoa precisar do seu tipo de sangue, isso pra gente é gratificante, é coisa de Deus. Eles e outros doadores foram premiados com um certificado dividido em
categorias pelo número de doações consecutivas realizadas. O ato é simbólico, mas reforça a importância de continuar sempre doando. Hoje nós tivemos aqui um evento, essa semana toda nós fizemos esse evento, em que nós fazemos um agradecimento formal aos nossos doadores com doações consecutivas. Então nós temos aí algumas certificados de agradecimento para 15 doações, 25 doações, 35 doações e 50 doações, que são... Além de permanecer doando, é importante convidar novas pessoas para que o Hemominas continue suprindo as demandas do Estado e da cidade. Se aproximando da marca das 100 doações consecutivas, César também recomenda o ato solidário para outras pessoas. Sim, sempre estou trazendo, estou convidando e até hoje quero aproveitar a oportunidade de convidar os telespectadores, se puderem, venham ajudar. É uma boa ação que a gente faz pelo próximo, para quem está precisando. Nós estamos aqui nesse momento solicitando a todos aqueles que gozem de boa saúde, que tenham entre 16 e 69 anos, que procurem a unidade da Fundação Hemominas, no caso de Patos de Minas, o Hemonúcleo, que fica aqui na Major Gotti, ao lado do Hospital Regional, e faça a sua doação. As doações elas são agendadas, elas podem ser agendadas no site do Hemominas e através do aplicativo app Cidadão. No site do Hemominas é muito simples. Para agendar a doação, acesse o site hemominas.mg.gov.br. E para mais informações, ligue para o telefone 34 2106 2600. A seguir aqui no News, a principal causa de infertilidade entre as mulheres e que afeta 10% das brasileiras e a procura pela imunização entre os adolescentes com 12 anos completos em Patos de Minas. A endometriose é uma doença que afeta 10% das brasileiras e a principal causa de infertilidade. Somente em 2019, 11.790 brasileiras precisaram de internação por causa da doença. A demora no diagnóstico é uma realidade, por isso fique atenta aos sintomas e às mudanças nos hábitos da vida. As causas da endometriose ainda são desconhecidas, mas é uma doença comum. 1 a cada 10 mulheres tem a doença. No Brasil, são cerca de 7 mil diagnosticadas. É uma doença crônica causada por um desequilíbrio, dos nossos hormônios, onde a gente tem uma predominância, dos hormônios que a gente chama de estrogênio, e ele vai ativar focos de um tecido semelhante ao endométrio, que é a camada interna que recobre o útero, se chama endométrio. Então seria tecido semelhante ao endométrio em outros locais que não a parede interna do útero, na bexiga, no intestino, nos ovários, nos ligamentos do útero, pode estar em qualquer lugar do corpo. Quem tem endometriose pode apresentar dores intensas. Por isso preste atenção aos 6 Ds, como explica a médica. As 6 dores que acompanham a doença. Então seria essa dor pélvica crônica, que é um sintoma muito comum, a dor no período menstrual, que é aquela cólica menstrual forte, incapacitante, que atrapalha a mulher, às vezes até de exercer as funções dela do dia a dia, às vezes obriga ela a faltar do trabalho, faltar da escola, muitas vezes as pessoas apontam para ela como se fosse uma frescura. A dor na hora da relação sexual, que é uma dor quando tem a penetração, uma dor bem profunda, a dificuldade para engravidar e também a dor para evacuar ou a dor para urinar, principalmente no período menstrual. São os sintomas mais comuns. A Poliana descobriu que está com endometriose há 2 anos, mas desde a adolescência apresentava os sintomas. São mais de 20 anos aí, de luta, de procura de profissionais, relatava para vários, as dores que eu sentia e dizia que era normal. E aí o que a gente se pergunta? Porque às vezes eu sinto dor, mas aí você ouve de um profissional que é normal, aí fala, é normal, então qual é o parâmetro de dor? Eu não sei qual é o parâmetro de dor, eu não sei como é que é a dor do outro. Eu sentia dor para evacuar, eu sentia dor para urinar, dor na relação sexual, sentia fisgada, mas é normal? Então, assim, entendeu? A gente também não sabe qual que é o parâmetro do normal, qual que é o parâmetro de dor de outra pessoa. Alguns alimentos, como carne vermelha e cafeína, podem piorar ainda mais o quadro. Os hábitos de vida também influenciam no agravamento da endometriose. A gente tem a remissão dos focos de endometriose e a remissão dos sintomas. Então, a gente melhora a qualidade de vida muito das pacientes com endometriose através dessas mudanças. Principalmente, adequar o sono,
redução ali, mudanças na rotina, que vão favorecer a redução dos níveis de cortisol, de estresse, ingestão de álcool, limitar o consumo de carne vermelha no máximo uma vez por semana, então não está ali naquele consumo diário. Enriquecer essa alimentação com frutas e legumes. Principais vegetais que devem ser incluídos são os crucíferos, então repolho, couve-flor, rabanete, brócolis, a couve. Então esses alimentos precisam estar presentes todos os dias. E as frutas que têm um potencial antioxidante maior, principalmente frutas vermelhas e roxas, então jabuticaba, mirtilo, amora, morango, ameixa, o açaí, quando é o açaí ali puro. Então esses alimentos precisam estar presentes ali com mais frequência nessas pacientes. A endometriose atrapalha a rotina e pode adiar o sonho de uma gravidez, ou até mesmo pôr fim a ele. É que a doença é a principal causa de infertilidade. Desde dos quadros de dor que ela pode ter em qualquer período do mês. Então ela vai atrapalhar essa mulher às vezes de ir para uma festa, ela vai atrapalhar o relacionamento dela com o parceiro, já que ela pode ter uma relação sexual dolorosa. Ela vai atrapalhar essa mulher muitas das vezes para engravidar, porque 50% das mulheres têm infertilidade, então ela pode se ver, né, com uma dificuldade ou até mesmo impedida de ter o sonho dela de ter um filho. A Poliana sabe bem como é doloroso conviver com a endometriose. E também teve que prorrogar os planos da maternidade. Retardou, sim, os meus sonhos, né? Porque, na verdade, eu sempre vivi muito a vida profissional, mas quando eu senti o desejo de ser mãe, foi quando eu descobri tudo isso, né? E nada, assim, eu não digo que vai me impedir de ser mãe, mas, assim, eu vou ter uma dificuldade maior, inclusive para um possível tratamento, que é uma fertilização. Mas a endometriose tem tratamento e as intervenções mudam de acordo com o estágio em que se encontra. E a gente tem o tratamento hormonal, que é o uso de, às vezes, de anticoncepcional ou de medicamentos que bloqueiam, né, a ovulação e que causam bloqueio hormonal. E, em alguns casos, também o tratamento cirúrgico. Nesta quinta-feira, teve continuidade a imunização contra a Covid-19 para adolescentes com 12 anos completos, além de vacinação liberada também para os faltosos. Mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19 teve continuidade no ginásio do Centro Universitário de Patos de Minas. Desta vez, a equipe de enfermeiros se preparou para aplicar mais primeiras doses para adolescentes de 12 anos completos, cujas iniciais vão de N a Z. A movimentação hoje para os adolescentes, né, de 12 anos ou mais, está sendo tranquilo, deu um movimento mais cedo, provavelmente na hora do almoço o movimento aumenta, né? Então a faixa etária é de 12 anos completos, né? E os 13 anos, os faltosos de 13 anos para cima e as gestantes de 12 anos ou mais. Cerca de 1.000 doses do imunizante da farmacêutica Pfizer serão administradas para os adolescentes. Esta é a última etapa da vacinação para essa faixa etária, já que a idade mínima aprovada pela Anvisa até o momento é a de 12 anos. Nas filas de espera, ansiedade para receber a vacina. Acompanhada da mãe, Nicaele ressalta a importância de estar imunizada. É muito importante, pois previne um bocado de doença que está vindo. Enquanto alguns adolescentes estavam assustados com a injeção, a Rafaela se mostrou destemida e otimista com a dose recebida. Bom, eu fiquei muito animada para vir vacinar, eu estou a semana inteira muito animada, não sinto medo de vacina e espero que não dê reação, né, também. E é importante, né, estar muito atento a essa imunização. Essa é uma faixa etária que precisa ser conscientizada cada vez mais dessa necessidade. Depois do intervalo aqui no News, a gente fala de futebol. Rafael Sobis se despede do torcedor cruzeirense hoje, né, nesta quinta-feira. No Atlético, os jogadores lidam com a ansiedade para a conquista do Brasileirão. E após o buraco ser tapado pela Copasa, o morador reclama outras melhorias. Essa semana nós mostramos as reclamações de moradores do bairro Santa Terezinha relacionadas a um buraco feito pela Copasa. O local já foi tapado. Mas quem mora nas proximidades cobra outras melhorias. Após denúncias de moradores do bairro Santa Terezinha, o buraco no asfalto situado no cruzamento das ruas Rio Grande do Sul e São Gotardo foi tapado nesta terça-feira por funcionários da Copasa. Mas para o morador Everaldo Domingos Acosta, o problema no local ainda não foi solucionado.
Olha, a gente só tem que agradecer porque teve um bom começo. Só porque da forma que eles estão fazendo foi só paliativo. Não foi um trabalho conforme é preciso ser feito. Então aqui tem a área ambiental, né? Tem a área pública, que é a rua e o passeio, só porque o passeio está todo arrebentado, estourado de fora a fora, os meio-fio, e o buraco do barranco do rio, ele persiste, ele continua ali, o barranco todo estourado e quebrado. Então assim, a gente gostaria que alguma coisa fosse feita antes que acontecesse problemas piores, que está aqui a casa de frente do nosso irmãozinho aqui, está começando a ter alguns trincados na casa ali, em cima ali. Então a gente queria ver com o nosso prefeito, com a Copasa, com o nosso promotor do meio ambiente e as autoridades que fizerem partes, que quiseram bem para nossa cidade, para fazer que alguma coisa possa melhorar de tantas coisas lindas e perfeitas que nós já temos aqui neste lugar. Segundo o relato do morador, há cerca de uma década, o desnível tem causado a destruição das obras construídas pelos vizinhos aqui no local. Já caíram carros aqui dentro, já morreram pessoas aqui, morreu pessoa aqui nesse buraco da rua que foi feito agora, atualmente, já enterando a 5ª vez que eles vêm fazendo o buraco. Como é só paliativo, ele vai acontecer novamente com as águas da chuva. Então a gente gostaria que a prefeitura, em vez de deixar ficar gastando esse de pouquinho em pouquinho em pouquinho, sabe que vai vir o problema de sempre, ajudasse a solucionar o problema para sempre. De acordo com o Everaldo, a calçada foi trincada após o trabalho da Copasa, além de não ter sido limpa e cimentada novamente. Morador do bairro há cerca de 15 anos, ele afirma que o plantio das mudas de árvores, o muro de arrimo e outros feitos no local foram conseguidos por meio dele e dos vizinhos. Ele alega que a última ação conquistada foi a obra de iluminação do local, sendo que o padrão de energia foi obtido por meio de patrocínio de uma empresa privada e que o restante será doado pela prefeitura. A gente já plantou mais de 3.000 mudinhas aqui, tudo com permissão do IEF, participação deles, de doar as mudinhas e dar permissão para a gente poder plantar, com a Secretaria do Meio Ambiente. Nós trouxemos a igreja para cá também, que está ali a capelinha de Nossa Senhora da Aparecida, que acontece a festa, que é uma coisa linda e maravilhosa. Já teve muitas missas campal aqui, a procissão, e a gente queremos conservar e melhorar isso aí para o nosso povo, que eu acho que o povo merece. Pois é, por meio de nota, a Copasa informou que a manutenção da calçada na rua Rio Grande do Sul, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Patos de Minas, é o que diz a nota, será executada nesta sexta-feira. Vamos falar de futebol, mudando totalmente de assunto. O Cruzeiro faz daqui a pouquinho, o seu último jogo na temporada 2021 contra o Náutico no Mineirão. A partida marca a despedida dos jogadores Ariel Cabral e Rafael Sobis. Rafael Sobis terá casa cheia em sua despedida da Raposa e diz que o sentimento é de agradecimento. Olhando para trás, carreira maravilhosa. No Cruzeiro, que é um gigante, sei lá se eu poderia ter um lugar melhor. Estádio lotado, eu ainda não estou pensando muito, estou tão na correria com esse jogo aí, com trazer familiares e tal, que eu não estou tendo muito tempo para pensar. Mas claro, eu estou a par das notícias, eu não tenho nem palavras para agradecer ao torcedor, que vai estar no jogo vendo, meu último jogo de carreira, o último jogo do Ariel, que é o estrangeiro que mais vestiu a camisa do clube. Então, cara, agradecer, são várias sensações, agradecimento, olhar para trás, ver que o que eu fiz foi o correto. Então, desde já agradecendo a todos que trabalharam comigo. E amanhã desfrutar, Eu acho que é isso. Em sua saída do clube, o jogador falou do desejo de que dias melhores venham para a Raposa. Eu acho que o que tinha que ficar para trás ficou, que esse jogo seja um marco de uma nova era, O torcedor aí, num jogo que não vale nada teoricamente, lotando estádio numa procura loucura por ingressos, mostra a grandeza do clube, E mostra também, espero eu, que o ano que vem eu esteja aqui nas arquibancadas vendo o jogo do acesso ou comemorando o acesso, porque do ano que vem não passa. O que tinha que errar já foi errado e agora as coisas vão andar melhores. Sobis destacou ainda o melhor e o pior momento jogando pelo Cruzeiro. Cara, o melhor fato foi a minha primeira passagem, vitoriosa, com títulos, sair com o clube maravilhosamente bem. E o fato triste, foi
né, ver o que aconteceu nesse meio do caminho, né, na minha volta. Essa loucura da minha volta só se deu por causa desse momento. Então, eu vivi os dois extremos aqui dentro. Eu sei muito bem o que era, o que está hoje, e sei também que o clube vai voltar ao seu lugar. Pois é, a partida de despedida dos dois jogadores, né, acontece daqui a pouquinho, às 20 horas, Cruzeiro e Náutico no Mineirão. No Atlético, o elenco precisa lidar com a ansiedade diante da proximidade da conquista do Brasileirão. Está perto. O jogador falou sobre a imensa ansiedade do torcedor atleticano para soltar o grito de campeão e como o time lida com isso dentro de campo. Nós estamos acostumados a saber jogar com isso, saber manejar isso. Sabemos que a torcida está ansiosa por querer gritar campeão, mas tem muito pela frente ainda. Nós, como jogadores, estamos focados no próximo jogo, que é contra o Fluminense. E só pensamos desse jeito, né? Jogo tras jogo, uma final, então tratamos de manter a tranquilidade em todo momento. Sobre o volume de jogos e o desgaste físico apontado por Cuca como motivo de preocupação e cuidados entre o grupo, Alonso falou que concorda com o treinador. Sim, o professor Cuca acho que não está errado, né? O futebol brasileiro tem um calendário muito apertado. Mais de 70 jogos durante o ano. Acho que não tem nenhuma liga, nenhum país esse tipo de jogos. E já chegando nesse momento na reta final, a gente tem que ser inteligente também, né? Ele está fazendo planejamento com isso, com o preparador físico, os médicos, fisiologista, todo mundo. Eu personalmente trabalho para jogar todos os jogos, né? Trato sempre de fazer a melhor alimentação possível, descansar melhor e fazer um bom treino. Depois, isso eu creio que ajuda bastante para ter um bom rendimento durante o jogo, mas o que sempre decide é o professor Cuca sobre quem ingressa e quem não, para ter sempre o 100% dentro do campo. Bem próximo de confirmar a conquista do Brasileirão, Júnior Alonso afirma que o mais importante agora é focar no adversário da vez. A gente trabalha, como bem falei, pensando netamente no próximo jogo. Sabemos que a torcida, todo mundo está ansioso, está querendo já comemorar, mas quedam 4 jogos ainda, temos 8 pontos da vantagem, então temos que ter muita inteligência para jogar tranquilo, né? Nós como jogadores não podemos ter ansiedade, ficar nervosos, sentir a pressão, né? Temos que jogar do mesmo jeito que jogamos os primeiros jogos do campeonato e agora na reta final também. É normal, todo jogador sabe que quando acontece isso, né? Estamos brigando pelo título, a ansiedade aumenta e todo mundo já fica um pouco mais nervoso, mas nós como jogadores trabalhamos todo dia para isso, fazer os mesmos trabalhos todos os dias, cada jogo jogar como na final e tentar vencer. Depois vamos esperar o jogo do Flamengo, que é a terça-feira, mas primeiramente a gente tem que fazer o trabalho em casa. É uma coisa de cada vez, mas que está bem perto, bem coladinho ali para acontecer, está, né? Em instantes tem análise da notícia aqui no NTV News. Apenas 3 novos casos da Covid-19 foram confirmados nas últimas 24 horas. Percentuais de internação em UTI seguem zerados. E Polícia Militar lança operação natalina com reforço no efetivo para o fim de ano. Hora da nossa análise da notícia. Quem divide bancada comigo é Viviane Faria, que eu tenho o prazer de receber aqui. Ela que me recebeu há alguns anos, quando eu cheguei na NTV. A gente dividiu por algumas vezes nessa bancada. Viviane está numa temporada aqui de volta na NTV e hoje faz análise com a gente. Boa noite, Viviane. Boa noite, Odair. Um prazer muito grande estar aqui novamente. Mesmo que temporariamente, né? Mas eu fico muito feliz de retornar à casa, de reencontrar os meus amigos e saber que os bons profissionais estão aqui ainda, né? E me ensina um pouquinho para levar de volta. A gente vai aproveitar muito atentamente esse período da Viviane aqui, viu? Hoje, na análise, primeiro assunto, a gente fala, inclusive, material que a Viviane fez agora à tarde, né? Teve início hoje a operação natalina da Polícia Militar. As ações de segurança com reforço no efetivo nas áreas de comércio seguirão até o final do mês de dezembro. Olá,
lançamento da Operação Natalina aconteceu na Praça do Coreto. A banda da PM, tão apreciada pela comunidade, atraiu a atenção de quem passava pelo local. As viaturas e policiais foram posicionados e apresentados ao comandante do batalhão, que autorizou o início da operação especial de fim de ano. Nós vamos intensificar o policiamento ostensivo nas ruas de Patos de Minas, especialmente nos centros comerciais. Isso aí visando, coibir os crimes contra a pessoa e contra o patrimônio. Essa semana já começou movimentada, e amanhã dá início aí ao chamado Black Friday, Então, na sequência, nós temos as festividades de Natal. Com isso, aumento de pessoas circulando na rua, aumento de dinheiro circulando, com o pagamento do 13º. E então, a Polícia Militar, todos os anos, reforça o seu policiamento. Estaremos nas ruas, serão realizadas abordagens a pessoas suspeitas, além do nosso efetivo ostensivo, que vai estar nas ruas para mitigar, diminuir a incidência criminal. Também teremos a nossa área de inteligência atuando em apoio a esses militares, que são militares à paisana, dotados de recursos tecnológicos para dar o apoio ao policiamento ostensivo e ao nosso cidadão. Os militares farão patrulhamento a pé nos horários e locais de mais movimento. A farda será reforçada com colete verde para facilitar a identificação. O comandante do batalhão reforça ainda que alguns crimes podem ser evitados com medidas simples, adotadas pela população que vai às compras neste fim de ano. Evitar sair com grande quantidade de dinheiro, evitar saques altos nas agências bancárias, privilegiar o uso de cartões. No caso das mulheres que usam bolsa, a gente orienta a portar a bolsa na parte da frente, com maior segurança. A Operação Natalina da Polícia Militar segue até o dia 31 de dezembro e contará com o apoio da população através das denúncias pelo 190. Até o dia 31 de dezembro, após o Natal, que as pessoas voltam a sair às ruas, para poder trocar seus presentes, fazer novas compras com promoção. Então a gente não vai se limitar até o Natal. Nós vamos após o Natal até o dia 31 de dezembro. Ações nossas preventivas, ela em todo o centro comercial de Patos de Minas, Nós temos centros comerciais diversos aqui, com incidências aí de furto, que nós estamos em patrulhamento constante nesses locais também. Vivendo uma operação necessária, uma vez que nós temos Patos como um polo. É um período de compras, o centro sempre muito cheio, até porque nós tivemos 2 anos aí de pandemia. E aí a gente veio aí de uma movimentação não tão grande como agora. Estamos aí com todos os comércios abertos, com sua totalidade, autorizado, inclusive por decreto. Então a presença da polícia ostensivamente, como é numa operação como essa, é muito importante, uma vez que a gente já registrou, nosso jornalismo aqui, você sabe muito bem disso, diversos crimes ocorridos aqui durante essa maior movimentação de compras. É verdade, é um período, acho que a expectativa para esse ano é de um movimento maior, levando-se em consideração esses anos de pandemia que nós tivemos e com certeza impactou de forma muito negativa no comércio. Para esse ano provavelmente será diferente, as pessoas devem sair às compras. E nesses casos, todo cuidado é pouco, porque a gente sabe que as pessoas estão mal intencionadas, estão mesmo de olho, saber como é que as pessoas vão se comportar e às vezes naquela compra, naquele momento ali com a família, acaba distraindo, sim, a bolsa fica meio largada, o celular na mão, vai no bolso, facilita aí a ação das pessoas que estão com má intenção realmente. Então, todo cuidado é pouco e contar com o apoio da polícia nesse caso é muito importante, reforçando aí as orientações, que o comandante passou, que nós também podemos fazer alguma coisa para contribuir com a prevenção desses crimes. Até porque Patos tem umas peculiaridades com relação ao comércio, Nós temos uma área central comercial muito grande, mas nós temos bairros com comércios muito fortes, exatamente, como, por exemplo, Rua da Mata, Avenida Brasil, a parte mais alta também ali, na Rua dos Guaranis, enfim, em outras áreas que tem aí comércios fortes, então a polícia precisa atuar em todos esses locais. Exatamente, e é esse mesmo objetivo, A polícia vai reforçar todos esses pontos, sabe, esses centros comerciais, tanto aqui no centro da cidade, quanto nos bairros onde houver realmente maior movimentação
movimentação de pessoas nesse período, haverá, então, esse policiamento mais intensificado. A gente precisa disso, né? Ter aquela segurança, porque carrega valores, né? Tá ali com a família, no meio ali comercial. Vamos mudar de assunto, Viviane. A gente vai falar dos números da Covid. Vamos colocar na tela aí os números da Covid, boletins comparativos de ontem e de hoje, né? O de hoje, o desta quinta-feira, mostra que foram confirmados aí apenas 3 novos casos nas últimas 24 horas aqui em Patos de Minas, elevando para 17.747 a quantidade de infectados desde o início da pandemia. Até o momento, a gente pode observar aí que 17.155 pessoas conseguiram se recuperar da enfermidade. Ao todo, né, nesta quinta-feira, 26 doentes se recuperam em casa, número menor que o de ontem, né? Tínhamos aí mais de 30. Temos apenas um patense internado, recebendo os tratamentos aí em leito clínico. Não foram confirmados novos óbitos, mantendo aí, são quase 30 dias já sem novos óbitos, mantendo em 551 o número de vidas perdidas para a Covid-19. Vamos observar também os boletins que indicam as internações nas redes de saúde pública e privada, com atendimentos também para pacientes de outros municípios. E aí a gente vê o seguinte, os leitos clínicos estão com 5,3% de ocupação, oscilou para menos de ontem para hoje, né? Ou seja, menor que o informe anterior, enquanto as UTIs seguem com os percentuais zerados, que é a ótima notícia que a gente dá sempre, né? Assim como no boletim de ontem, a gente precisa manter esses números em baixa sempre, né, Viviane? Com certeza, Odair, eu imagino a satisfação de vocês aqui na bancada, das nossas equipes aqui que estavam sempre nas ruas nesse período, de poderem falar a respeito desses números, né? Nós passamos períodos muito difíceis e essa também foi a realidade da região onde eu moro, no Pará, e a satisfação é muito grande, mas eu entendo que de qualquer forma, eu acho que depois de passar por uma situação como essa, cuidado nunca é demais, né? Não, até para a gente continuar dando boas notícias, né? Claro, com certeza. Então a gente realmente alerta, né, que as pessoas fiquem tomando seus cuidados. Eu acho que aquele uso do álcool, né, não custa nada a gente ter o álcool na bolsa, na mochila, né, para facilitar. Pode virar até uma questão, um hábito, né? Um hábito, com certeza, por que não, né? A máscara a gente sabe que incomoda muito. Eu, particularmente, fico muito incomodada, mas sei da importância dela. Mas o álcool, gente, lavar as mãos, né? É um hábito que a gente pode ter e manter aí por um bom tempo para a gente ter um pouco de tranquilidade. Quem sabe até para a vida, né? Com certeza. Para evitar outras doenças aí que não seja a Covid. Verdade. E se Deus quiser, vai sumir. Verdade. Vamos fazer um intervalo rápido aqui no NTV News. Daqui a pouco a gente mostra que a Câmara Municipal de Patos de Minas empossou o novo vereador. O professor Delei é o segundo suplente do PSD a assumir vaga após 2 cassações no Legislativo patense. Tomou posse nesta quinta-feira na Câmara Municipal Vanderlei Rodrigues Rezende. O professor Delei, ele assume a vaga deixada por Lázaro Borges, cassado na semana passada por quebra do decoro parlamentar. O repórter Matheus Borges acompanhou a solenidade. Olá, Odair, boa noite para você, boa noite, Viviane Silva e a todos que estão acompanhando o NTV News. Pois é, essa é a segunda vez que acontece uma cerimônia após o vereador ser cassado aqui em Patos de Minas. Pela primeira vez na história, o primeiro vereador que foi cassado foi o Marquinhos das Bananas. Agora, pela segunda vez, o vereador cassado foi o Lázaro Borges. Desta vez, quem toma posse é o Vanderlei Rodrigues Rezende, ele que é conhecido como professor Delei, o segundo suplente do Partido Social Democrático, o PSD. Ele recebeu 551 votos e foi empossado na tarde desta quinta-feira aqui na Câmara Municipal de Patos de Minas. Muito motivado, entendeu? Nós, infelizmente, aconteceu. Agora que eu falei com você, esse momento agora eu ouvir e ter discernimento de estar escolhendo as coisas certas e votando nas coisas certas. E contando aqui agora com o apoio de todos, e eu tenho certeza que com a ajuda de todos nós temos condição de fazer um belíssimo trabalho aqui. O senhor deixa o cargo de diretor de esportes do município e acumula a função? Como que fica essa situação a partir de agora? Não, já fui exonerado do cargo de diretor de esporte, agora continuo na Unipam com o coordenador de esporte, coordenando os projetos sociais da Unipam, o Viva Cristal e o Programa Integrar. Bom, como nós podemos acompanhar então, o professor Delei pretende fazer um trabalho conjunto com os demais vereadores
vereadores aqui de Patos de Minas. Ele, que trabalhava na Secretaria de Esporte aqui de Patos de Minas, deixou o cargo para que então pudesse ser empossado. Matheus Borges, de volta ao estúdio do NTV News. Obrigado, Matheus, pelas informações. Viviane, aí nós temos uma página, no mínimo, estranha, né? Algo que não tinha na história de Patos de Minas, a cassação de um vereador e 2, então, né? Nem se fala. E aí a gente tem, inclusive, 2 do mesmo partido, do PSD, né? Com essa cassação do Marquinhos das Bananas, do Lázaro Borges. Agora o professor Delei, que chega com isso, um fato que é importante ressaltar, é o terceiro professor, então, que está no Legislativo Patense, que pode ser e a gente espera, né, que seja um bom indicativo, né? Com certeza, tomara que seja realmente um bom sinal, já que eu acho que quando a gente fala em educação, né, nunca é demais, em qualquer aspecto, em qualquer assunto, e principalmente no legislativo, né, na casa que vai tratar das leis, aí vai tratar de assuntos tão importantes, né, cuidando aí do nosso município. A gente tem realmente a expectativa de que seja um trabalho bem feito, que ele esteja realmente pensando, né, nessas questões de cuidar aí ele é muito ligado ao esporte, né? Sim. A educação, enfim, que seja realmente páginas novas bem escritas aqui para o nosso município. Espera paz e tranquilidade agora para a nossa Câmara. Vamos ver se agora vai ficando assim, né, Odair? Acho que já está bom, né? Já deu, né? Foram muitas emoções. Foi muita novidade já, em pouquíssimo tempo, diga-se de passagem, viu? É verdade, primeiro ano de governo. Viviane, você citou a educação, vamos falar de educação, porque o novo ensino médio será implantado em escolas mineiras a partir do próximo ano, né? E a proposta é criar uma estrutura curricular comum a todas as escolas e outra mais flexível e organizada pelo estudante. O que, de acordo com o Ministério da Educação, vai possibilitar maior autonomia para o aluno definir a área profissional que deseja atuar. No ano passado, Alice começou a vivenciar o aprendizado com o novo currículo do ensino médio. A estudante de 17 anos conta que já está adaptada a esse modelo. Para mim, é algo normal, é algo que deixa as aulas mais criativas, faz com que o interesse do aluno aumente. Alice é aluna da Escola Estadual Odilon Berens, uma das 13 instituições no estado que atuam como piloto da proposta que se tornará realidade para todos os estudantes do primeiro ano do ensino médio em 2022. Todas as escolas da rede estadual de ensino que ofertam a etapa do ensino médio implementarão nas turmas de primeiro ano o novo ensino médio, que traz como principais novidades a ampliação da carga horária mínima, que passa a ser de 1.000 horas anuais, a flexibilização curricular expressa pelos itinerários formativos e o protagonismo juvenil. Com o novo ensino médio, a carga horária dos alunos passará de 833 horas para 1.000 horas. Além da formação geral básica, composta por 4 áreas do conhecimento, também estão previstos os itinerários formativos, que é a parte flexível do currículo. Os estudantes poderão escolher, de acordo com o que pensam para o futuro, quais disciplinas eletivas vão cursar. Escolha direcionada pelas discussões sobre projeto de vida que estão previstas no novo currículo. Sidneia desenvolve esse trabalho com os alunos e enfrenta o desafio buscando qualificação. A gente teve que criar, de pesquisar muito na internet, buscar muito, procurar escolas que já têm, institutos que já trabalhavam com projeto de vida, por exemplo, e com as outras, com o formato, né, do novo ensino médio, para a gente conseguir entender e criar o nosso material no perfil com a cara dos nossos alunos. Gabriel está no primeiro ano e quer ser engenheiro civil. Ele gostou da possibilidade de discutir na escola caminhos para alcançar esse sonho. Projeto de vida, né? Eu pude observar que o objetivo dele, né, é nos mostrar, né, nos estimular, né, a aprender, né, a pensar sobre o nosso futuro, né? Porque muitos dos jovens chegam à nossa idade, né, não vão dizer todos, né, mas a maioria não pensa no futuro, né? E o projeto de vida tem esse objetivo, né, de nos estimular a nos mostrar, né, o que a gente pode chegar, né? Como que a gente pode chegar até lá, né, no nosso objetivo. A mudança no currículo tem como objetivo aumentar a proximidade entre o ambiente escolar e a realidade dos estudantes. Mas para este professor da Faculdade de Educação da UFMG, a proposta não consegue ser efetiva no combate à evasão escolar.
principalmente quando se trata de um estado com cenários tão diversos. A gente vai ver instaurando a desigualdade na formação geral e a precarização, por um lado, da formação técnico-profissional nesses percursos formativos. Né? Por quê? Porque se você estiver numa área central, com a prefeitura ou num local que tenha mais recursos, né? A possibilidade de ter esses percursos formativos adequados é maior. Agora, como você colocou, né, no norte de Minas, né, nas áreas mesmo dos centros urbanos, de periferia aqui em Belo Horizonte, mais empobrecidas, isso aí dificilmente você vai ter um percurso formativo com pessoas com a formação técnica profissional adequada. Sabemos que a implementação do novo ensino médio no estado de Minas Gerais trata-se de um desafio quando observamos a nossa diversidade natural, econômica e, sobretudo, cultural. O currículo, em sua parte flexível, expressa pelos itinerários formativos, é o caminho da escolha, do respeito à diversidade. O que a gente espera é que o novo ensino médio possa realmente preparar esses indivíduos para a vida, né? E que a gente tenha aí pontos e mais pontos que vão aí sendo discutidos ao longo do tempo até que cheguemos num modelo ideal, né? Eu acho que esse projeto de vida que já está instalado nessa escola em Belo Horizonte é um passo muito importante. Eu acho que falta isso hoje nas escolas, né? Essa preparação do cidadão para se preocupar com a sua comunidade, para se envolver mais com as suas responsabilidades, com seus deveres enquanto cidadão e também para tomar suas decisões. Eu acho muito cedo, né, chegar aos seus 17 anos ali já tomando uma decisão, não, eu quero essa área, essa outra área. Pode ser muito cedo. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cautela, tem que ser um tempo maior e começar a se pensar nisso mais cedo, lá no primeiro ano. Sim. Vamos discutir, né, aquilo que eu tenho mais habilidade, o que eu me interesso, conhecer mais sobre a profissão, porque é muito fácil você escolher uma coisa hoje sem conhecer, né? É verdade, é verdade. Então, eu sinto que falta isso ainda. A gente precisa de pessoas que conheçam um pouco mais sobre o trânsito, por exemplo. Uhum. A gente falava aqui no intervalo a respeito de economia, né? Basicamente. Os adolescentes não têm criança. Eu acho que esse trabalho de economia deve começar lá bem cedo com as crianças, né? Vamos falar sobre economia, vamos discutir, vamos despertar aí os novos empreendedores, né? Pessoas que têm realmente interesse nessas áreas e condições de ajudar a sua comunidade, a sua família e a si próprio. A gente espera que esse caminho de mudanças ele seja muito importante e traga esses adolescentes para uma realidade, né? Para a vida diária, para a comunidade e para que fiquem cada vez mais preocupados com a importância que cada um de nós temos, né? Do nosso papel frente à nossa comunidade. Até porque a gente vive um mundo muito moderno, né, muito diferente. Se você pegar de 10 anos para cá, a quantidade de modernidades que a gente tem num celular desse aqui, por exemplo, né? Essa moçada que está estudando, ela precisa ser preparada para essa vida muito moderna. A gente não pode ficar naquele modelo anterior ao que outras gerações estudaram. E aí é que vem essa implementação, né, de novas disciplinas, né, Viviane? Num momento como esse em que o mundo vai transitando para maior. Muito legal estar com o celular na mão, gente, mas isso aqui é de uma responsabilidade incrível, né? É verdade. São situações em que o celular ele ajuda, mas pode destruir também. E que chegou para nós numa ação irresponsável, sim, né? E que nos chegou sem nenhuma preparação, né? Verdade. A tecnologia entrou na nossa casa, essa moçada de hoje já nasce com ele do lado, né? Então, desde cedo. Que a gente possa aprender isso também na escola e se preparar para a vida. Exatamente. Viviane, obrigado pela sua presença aqui no News. Por hoje a gente encerra e olha, lembrando que a Viviane, ela já está convidada para vir outras vezes aqui. Já está convocada para vir outras vezes e, como eu disse, a gente vai aproveitar bem essa temporada dela aqui na NTV. Obrigado. Muito obrigada, Dai. Foi um prazer estar aqui essa noite. Eu espero voltar em outras oportunidades para a gente discutir um pouco mais aí essas notícias e trazer, principalmente, boas notícias para Patos de Minas e região. Boa noite para você. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente volta às 19 horas. Até lá. Boa noite.